Na volta da trilha, então, a gente passou por 2 pescadores e eu perguntei se a bike ainda estava lá e eles disseram que ainda estava. Eu falei, graças a Deus. Deu uns 10, 15 minutos que eu cheguei, olhei o cadeado no chão e aí que caiu a ficha, a bike foi roubada. Bom, esse era o 5º dia então do pedal, dos 21 dias que eu tinha como um propósito. Quando caiu a ficha ali que tinha sido roubado, como fazia uns 10, 15 minutos que eu havia passado pelos pescadores, eu pensei que correndo seria mais vantagem de estar com a bike, até porque a trilha ela era meio difícil de subir, então me bateu a adrenalina, eu comecei a correr, estava com o William, a Sabrina e o Rômulo, e eles acabaram ficando para trás e eu corri até a BR. Eu creio que deu aí 1,5 km e aí não encontrei nada. E foi assim durante 2 horas. Eu comecei a circular a trilha, porque daí pensei, não, então ele não saiu da mata ainda, ele deve ter escondido a bike. E aí fiquei circulando durante 2 horas e não encontrei. Mas sabe, antes de compartilhar o que aconteceu na sequência, eu quero falar algo para as pessoas terem entendimento. Existe algo que é normal e existe algo que é comum. Apesar de parecer similar, eles têm uma diferença. Por exemplo, o metrô, ele era todo rabiscado, ele era todo grifado, pichado pelas pessoas que sentavam. Veja que a cultura de estar rabiscado fazia com que as pessoas elas sentissem vontade de riscar. Então era algo comum, porque o metrô estava todo riscado. Porém, existe uma norma. A norma é não rabiscar, a norma é não denegrir o que é dos outros. Mas não era seguido. Então o que é normal não estava acontecendo, que é seguir essa norma. Mas sim estava acontecendo o ato de rabiscar, o ato de grifar, colocar seu nome, que é algo comum. Por que eu falei isso? Porque existe algumas normas que regem a nossa vida e normalmente a gente não está seguindo essas normas, a gente está seguindo o que é comum. No caso, a existência de medo, de continuar aflito, né? A Bíblia tem que a gente teria aflições. As pessoas compartilhando tanto medo e violência se torna algo comum. A gente já tem essa predisposição de achar que as pessoas vão nos roubar, que as pessoas vão nos maltratar. Só que isso não rege com o que Deus falou, com o que Jesus veio pregar. E eu acredito nessa normalidade, nessa nova cultura que ela precisa ser estabelecida. E eu acredito na frase que Deus me inspirou para fazer esse pedal. No caso, a ação cura o medo. Então eu entendi que eu teria que me mover justamente para romper os medos que existem de mim e isso ser inspiração para as pessoas. E aí é por isso que agora eu acabo compartilhando o que aconteceu. Nos meus pensamentos veio, Deus, se eu estou num propósito de me mover, entendendo que a ação cura o meu medo, como que eu vou compartilhar com as pessoas? Como que eu vou falar para minha mãe, para o meu pai, que eu fui roubado enquanto eu me movia? Nesse momento eu falei com Deus e eu fiquei meio que pensativo e eu falei assim, Deus, eu não duvido do que o Senhor tem feito no meu coração. E confesso que eu até fiquei tranquilo, até porque eu ia pegar uma bike emprestada e ia continuar o propósito. Só que aí vem o desfecho da história. Quando a gente entrou no carro da Sabrina, a gente começou a ir embora e a bike ela tava quase já na saída, ela tava numa árvore bem no meio do caminho, ela tava amarrada ali com um barbante vermelho. E quando eu me deparo com essa bike ali, eu entendo essa cultura se levantando, esse transbordo dessa fé acontecendo, não só para me alimentar, mas para alimentar pessoas, porque agora veja que o testemunho ele edifica. O que eu estou compartilhando aqui vai fazer com que as pessoas possam se inspirar a ponto de se mover. O início desse vídeo, a gente fala que, né, o homem roubou
a bike e morreu. Ele morreu para a própria vontade dele, egoísta, para a própria vontade dele de levar vantagem em relação aos outros, a essa vontade nossa que nos separa o que é realmente bom, o nosso sentimento de amor, enfim. E talvez se eu encontrasse esse cara hoje, eu até estava pensando isso, eu abraçaria ele, porque ele se arrependeu no momento que provavelmente ele não precisava ter se arrependido, que era quando ele estivesse só, porque não tinha ninguém o cercando ele, ele estava livre para simplesmente ir. E eu vejo que não foi desespero, eu vejo que não foi preocupação simplesmente em se arrepender, porque senão ele tinha jogado a bike ali num canto, mas ela estava colocada, encostada, né? Vocês vão observar no vídeo. E para mim ali, aquele barbante, vamos dizer assim, vermelho, simbolizou o sangue de Jesus. Deus me deu um indício que o que é dele, ele guarda, ele toma conta. E até porque antes mesmo eu já tinha ido nessa trilha, eu já tinha consagrado aquelas terras para Deus. E é essa a minha pergunta, né? Por que a gente, vivenciando coisas que hoje são rotineiras, comum, que é o roubar, que é o matar, que é o destruir, a gente muitas vezes leva como regra para a nossa vida? Mas por que não a gente mudar essa cultura e estabelecer aqui na Terra a cultura dos céus? O que é regra para Deus, a gente fazer ela se tornar comum. Então, o que é comum hoje para o mundo não é comum para mim. E eu tô nessa briga aí de fazer o que é comum nos céus, trazer para a Terra, então que avance o reino de Deus.